eclesiástico, esse presidido pelo nosso pastor da teologia, né, da nossa teologia do campo de Araquari. Está conosco o nosso coordenador aqui da teologia, Diácono Ednei, que estará dando continuidade. Nesse momento, então, passo a continuação ao Diácono Ednei, que é o nosso coordenador que está dando continuidade. Amém? Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada vida que está conosco, né, nos prestigiando, para nos ouvir pela misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo possa falar conosco mais uma vez, nessa riquíssima oportunidade ao qual nós temos no nosso campo, de apresentar nas nossas lives, né, a parte teológica do nosso campo, que é a EPOS, né, a Escola Preparatória de Obreiros Siloé, ensino médio, ensino básico, né? Temos 40 matérias nessas grades. Hoje nós vamos abordar, dentro do que nós estamos nesse mês, o livro Antropologia. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, ao nosso pastor presidente, pastor Wilson da Cruz, os nossos pastores locais, né, pastor Alisson, os que estão à frente dessa obra também, os coordenadores que nos compõem junto nesse trabalho, aqui, né, na pessoa do irmão evangelista, irmão Daniel, que nos apoia, nos dá suporte aqui nessa live, nossos alunos que também temos alguns aprendendo conosco, eu creio que estarão também assistindo. Estamos tendo hoje aula na sede, né, vou dar continuidade da aula, eles já sabem do projeto que fizemos aqui hoje, né? Vamos fazer a live, continuidade com a nossa aula de substituição, que é hoje aqui na sede, e no Vicente também está tendo a segunda aula de antropologia, meus irmãos. Olha aqui, essa matéria aqui. Essa matéria aqui, no grego, ela vem falar a respeito da criatura, do homem, né? Antropo, homem, né? Pologia, estudo sobre o homem, ou doutrina sobre o homem. Amém, meus irmãos? Eu queria que vocês abrissem vossas Bíblias num texto que me chama bastante atenção, né? Abre muitas incógnitas a respeito desse período. Eu quero que, dentro do tempo, né, que nós temos, exprimir aqui esse conteúdo. Claro que vamos folhear mais em toda a Bíblia, mas o contexto que eu quero que vocês abram comigo é o livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, e depois nós vamos ler o Jó 42. Amém, meus irmãos? Enquanto vocês acham aí, eu quero compartilhar aqui a nossa live com os irmãos, que a gente fez essa promessa ali com os alunos que estão nos aguardando para nós dar continuidade. A temática é dentro da live, ao qual vamos exprimir aqui hoje, dentro desse contexto. Amém, meus irmãos? Só um minutinho para a gente compartilhar aqui. Os irmãos vão achando aí. Os irmãos encontraram. A gente vai estar aqui compartilhando com os irmãos. E já vamos ler o texto em questão. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela compreensão. A gente poder fazer esse bate-pronto aqui. E aqui nós vamos dar continuidade. Amém. Meus irmãos, o livro de Jó, ele é conhecido como um livro anônimo, né, o seu escritor. Mas muitos atribuem a autoria a Moisés. Nós sabemos que período exato nós não temos, mas se crê muito que o período onde Jó vai se encontrar é um período ali do princípio dos patriarcas, quase que contemporâneo de Abraão. Amém, meus irmãos? A gente sabe que a revelação bíblica, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela começa a ser originada e revelada no Monte Sinai, com as leis, o decálogo, né, que é os 10 mandamentos, com o próprio Deus ali, naqueles 40 dias, com Moisés, o seu servo, ao qual foi chamado, né, uma grande obra, né, resgatar o povo dos braços
ou das mãos do povo do Egito. E ali Moisés começa a compor o que a gente conhece de Velho Testamento, né? A Torá, que é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente vai conhecer a história, a trajetória desse período, né, no deserto, dentro desses 5 livros, mas também o princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas é revelado de Deus ao homem, e em parte diretamente a Moisés, em outra parte quando era passado pelos pais, né? O pai ensinava ao filho, assim desde o início, lá com Adão, ia passando as informações oral. Tanto é verdade que isso, se a gente observar, né? O Enoque, que a Bíblia nos fala que ele é o 7º, né? Na carta de Judas, e na carta também, Epístola de Pedro, que vai fazer referência sobre ele, e vai falar que ele profetizou a respeito do Messias ou do Salvador. Se nós colocar na cronologia, o período de idade de Enoque, ele chega muito próximo de Matusalém e até de Noé. E Noé viveu 600 anos. Então, existe um fator predominante que a gente possa entender que realmente houve, né, esse passar de informações que era oral, né, sobre muitas adversidades, muitas coisas que estão reveladas na Bíblia, e se confirmado pela escrita de Moisés, né? E a Bíblia, no seu contexto geral, de Gênesis e Apocalipse, há até um estudo profundo sobre isso, existe mais de 6.000 ligações de contexto, né, links, e tanto é verdade que nós vamos observar que a Bíblia vai se cumprindo de Gênesis a Apocalipse. A informação principal, qual é essa? Que Deus quer salvar ou resgatar a humanidade, né, a partir de Adão e Eva, naquele princípio de todas as coisas, onde houve, né, a queda. Então, meus irmãos, o livro de Jó é considerado como o primeiro livro a ser escrito. A gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio nessa ordem ao qual Moisés vai se revelando. Mas se confirma historicamente que pelo período histórico de Jó, ele é o primeiro livro a ser registrado, meus irmãos. Amém? Só para a gente entender, né, essa teologia, onde nós temos literatura para isso. A nossa EPOS traz bem abertamente os segmentos e os historiadores, os teólogos, exegetas renomados daquela época, né? Origens, né? Tertuliano, qual nós vamos observar aqui no nosso livro de hoje, né? Os primeiros teólogos ali dos séculos I ali da igreja primitiva, mesmo, meus irmãos. Nós temos respaldo também dessa bagagem, né? De homens que registraram a historicidade também bíblica. Amém, meus irmãos? O texto em questão, meus irmãos, abrange ao nosso entendimento, nossa capacidade de procurar entender, assim como Jó está nesse momento, né? E Deus vai fazer uma indagação com ele, porque a gente observa o Jó, que ele é referência de um homem na terra diante de Deus, com alguns atributos. Deus vai falar que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, ele tinha uma moralidade, aleluia, ou uma santidade guardada em temor no Senhor. Mas ele ainda não conhecia Deus profundamente. E aqui, depois de todo, né, o intervalo, o período que a gente vai ver, né, desse momento difícil na vida de Jó, essas percas, né, aonde Jó vai ser provado, meus irmãos, né? A gente vai ver um momento culminante, que é o final desse enredo que está em 38, 39, 41 e 42. Aqui Deus, depois de ouvir todos os amigos de Jó, depois de ouvir Jó, depois de ouvir todas as lamentações, todos os porquê, as dúvidas, Deus vai indagar com Jó agora profundamente, porque agora chegou o momento de Deus conversar com Jó. E Deus vai responder a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. E a pergunta é o seguinte: depois disso o Senhor respondeu, versículo 1, 38 de Jó. Respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Né? Se nós espremermos mais segés aqui, nesse versículo 2, praticamente Deus está perguntando:
Quem é você que pergunta algo sem entender ou sem conhecer? Né? Quem é este? Ele está falando para Jó. É como se ele estivesse perguntando na terceira pessoa, mas a pergunta é para Jó. Quem é este que escurece com conselhos ou conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse que quer explicar aquilo que ainda não entendeu? Né? E agora ele vai aprofundar mais ainda, né? Estimular a Jó a exercitar o seu entendimento com ele, porque Deus está falando com Jó. Agora cinge os seus lombos como homem, ou seja, se levanta, né? Se coloca de pé, tem a postura. Vou perguntar-te-ei, e tu vai me responder. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? A gente vai observar no livro de Jó, que é considerado na nossa grade de livros bíblicos, né? Como no bloco de livros sapiensais ou proféticos. Então, há uma poesia que profunda, aleluia, a respeito da criação lá nos primórdios, meus irmãos, né? Do que a gente tem de base em Gênesis, mas aqui Deus está indo mais além. Por quê? Jó indaga muito a Deus diante do que Deus está trabalhando na sua vida, né? A gente pode até trazer como prática para nós, né? Muitas vezes Deus trabalha de formas ao qual nós não compreendemos e queremos colocar Deus na parede. Queremos resposta, aleluia, antes do tempo. E só o tempo de Deus pode curar e pode dar entendimento naquilo que Deus tem para nós. A Bíblia nos fala, aleluia, Jesus, que os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. E em tudo que Deus faz tem propósito, aleluia. Então Deus começa a falar para Jó: quem é você, Jó? Você ainda não compreendeu nada, Jó. Olha, Jó, aonde você estava, onde eu estava já estava criando, aonde você estava, onde eu estava fundando, onde estava dando suporte, base, né? Uma pedra de esquina. Deus está falando assim de alicerce, aleluia, de criação. E Deus começa a indagar. Se você discorrer o capítulo 38 e 39, aleluia, Deus vai em profundezas, informações aqui, meus irmãos, que nos agrega junto com o Gênesis, a respeito do princípio e do princípio. Porque o homem sempre indagou, né, a Deus, né? E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia revela o nosso Deus como o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, não aquele que existe, aquele que existe, coexiste, não aquele que é eterno, mas aquele que é coeterno, o criador do tempo, o criador da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Três em essências iguais, mas distintas em pessoas. Não é três deuses. E sim, aleluia, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né, meus irmãos? Nós aprendemos muito nas teologias sobre a Trindade a respeito disso, e nós temos também respaldo na nossa declaração de fé, que a Assembleia de Deus ela é arminiana, né? Ela crê no arrebatamento. Ela não é calvinista, ou seja, que somos, né, justificados pela fé ou pela salvação uma vez e sempre estamos salvos. Não, meus irmãos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos dá suporte para caminhar todos os dias, mas é necessário nós permanecermos, meus irmãos. E na informação que nós temos no nosso livro Declaração da Fé, eles fazem respaldo no Concílio de Nicéia a respeito da Trindade. São três pessoas distintas, mas que contêm a mesma divindade, a mesma essência. Amém, meus irmãos? Então Jó está tendo um particular com Deus e Deus vai indagando, vai estimulando, aleluia, ele entender que os propósitos que Deus tem com ele é maior que os propósitos que ele mesmo tem, ou seja, que os pensamentos dele. Daí Deus, se você sabe todo o enredo, eu quero partir ele para o texto do nosso livro e mais algumas informações aqui, mas aqui eu estou trazendo o que é esse Bereshit, esse princípio onde que Deus está estimulando em Jó a entender, que é o entendimento a respeito dos propósitos de Deus. Deus tem propósitos sobre as nossas vidas, meus irmãos.
muito mais importante, aleluia, do que nós possamos imaginar. Amém, meus irmãos? Deus trabalha sobre propósito. Aleluia. Não existe variação de dúvida diante das ações de Deus. E é isso que Deus está explicando para Jó. Mas olha que interessante, meus irmãos. Aleluia. A investida que Deus deu através dessas perguntas sobre Jó vai estimular a Jó a conhecer Deus, aleluia, pessoalmente, aleluia, na sua integridade. Não sendo grato a Deus porque Ele faz para nós, ou fez para Jó e iria fazer, mas sim ser grato a Deus porque o que Ele é. Amém, meus irmãos, né? Gratidão a Deus pelo que Ele é, aleluia, em nossas vidas, porque Ele é a fonte da vida e só nele há salvação. Mas olha Jó respondendo a Deus, e Jó vai se humilhar. E Deus nos fala em Provérbios, né? Que humilhados, né, os humilhados perante, né, os que se humilham perante o Senhor, né, serão exaltados, né, os que se humilham perante o Senhor, meus irmãos. Olha só, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Versículo 1 do capítulo 42 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu, tudo pode. Ou seja, te reconheço, Senhor. Eu sei que nas tuas mãos todas as coisas são possíveis. E se nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, sei, Senhor, que os teus propósitos não podem ser impedidos, aleluia, porque o Senhor é Deus. Agora ele vai responder aquela pergunta do versículo 1 de 38. Quando Deus perguntou, quem é este que quer escurecer, aleluia, o conselho sem conhecimento? Quem é esse que quer explicar aquilo que não entende? Agora Jó vai responder, quem é aquele que diz e tu? Olha só a intimidade que Jó vai trazer perante Deus, né? Chamar o Senhor de tu, né? Mas aqui há uma particularidade, uma intimidade que só Jó e Deus teve neste momento. Mas Jó ousou, né, de usar, né, esse pronome, né? Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está perguntando para Deus para nós aplicar aqui uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação. Ele está perguntando para Deus, quem que é esse Deus, ou Senhor, que está dizendo que não está explicando aquilo que não entende, né? Está falando dele mesmo, na terceira pessoa. Agora ele vai continuar a resposta. Por isso falei do que não entendia. Aleluia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Ele vai falar se justificando. Por isso falei de coisas inexplicáveis, né? Porque maravilhoso quer dizer inexplicável. Toda palavra maravilhoso na Bíblia que se apresenta, né, como a gente vê em Isaías 11, né, maravilhoso, né, ou Isaías 9, maravilhoso quer dizer inexplicável. Ele vai dizer assim, eu falava coisas que para mim é inexplicáveis e não compreendia. Agora olha só, ele chama Deus mais para perto ainda. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aleluia. Se humilhou perante Deus dizendo, não sei nada, Senhor, me ensina. Mas agora ele vai falar algo mais profundo. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora, olha só, ele não está falando que foi ontem, ou que foi antes da tragédia, ou que foi lá no princípio. Ele está falando assim, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Foi necessário Jó passar por essas adversidades, aleluia, para compreender e entender que os propósitos de Deus são maiores que os nossos. Aleluia. Antes só ouvia eu falar de ti, Deus. Olha só, Senhor. Mas agora meus olhos te contemplam. Aleluia. Maravilhoso. Vamos finalizar o versículo? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora o arrependimento de Jó, meus irmãos. Olha só. Porque a gente vê um arrependimento de Jó lá atrás, que a Bíblia nos traz muito categoricamente, e mostra alguns personagens fazendo essa ação, né? Se rasgando as suas vestes, né? Se humilhando no chão diante de Deus, jogando cinza para cima. Esse gesto é praticado pelo judaísmo, muitas vezes na Bíblia é registrado por dois motivos, né? Um, por pedir perdão a Deus por um pecado, a gente vê o caso de Davi assim, e outro por profunda tristeza, uma grande perca,
que é o caso de Jó. Porque mesmo alguns querendo atribuir a ele a sua desgraça por motivo de pecado, Jó não pecando, ele vai se humilhar diante de Deus, né? Clamando a Deus nesse gesto de rasgar as vestes e jogar pó sobre a sua cabeça, se humilhando diante de Deus. Então Jó fez isso aqui lá atrás, diante daquela tristeza. Mas agora Jó vai fazer diante dessa confissão, porque ele queria uma resposta de Deus, mas ainda não compreendia. E agora ele vai se humilhar diante de Deus e vai mostrar um verdadeiro arrependimento, aleluia. Não por pecado, porque lá atrás ele não pecou, mas sim porque ele indagou a Deus a coisas que ele ainda não compreendia. E Deus o revelou, aleluia, muitíssimamente em particular. E aqui vocês conhecem o enredo e vocês vão compreender, junto comigo, que Deus vai abençoar Jó, vai dar fortunas, riqueza, vai restituir através dessas pessoas aqui, usando, né, os próprios amigos dele. Tinha 4, 3 o acusavam e 1 tentava o aconselhar, e vai restituir também filhos, meus irmãos, né? Através da tragédia que aconteceu, ele perdeu, né, aquela quantidade de filhos, né? A Bíblia nos fala no capítulo 13, né, versículo 13 de 42, né? Também teve 7 filhos, 7 filhas, e chamou o nome da primeira, né? E aqui foi dando os nomes, né? Nomes, e foi restituindo, e mesmo assim, né, Jó teve ainda, aleluia, né? Mais 140 anos, né? Ele viveu. A Bíblia nos fala que ele foi até os seus dias de 200 anos, meus irmãos. Se não me falha a memória, eu tenho que achar aqui o registro, mas está aqui no contexto. 140 anos, ó. E depois disso viveu Jó 140 anos, meus irmãos. Por que a gente está abraçando, né, essa informação dentro do livro de Jó? Para a gente compreender o que Deus tem feito e o que ele vai fazer, aleluia, e o que ele já fez. No livro de antropologia, meus irmãos, a aula que nós iríamos, né, vamos começar hoje, né, eu quero aqui abrir, eu tenho um tempo para a gente terminar, temos 10 minutos, estamos dentro da lição. Essa aula de hoje, ela vai falar sobre imago Dei, é uma palavra no latim que quer dizer imagem de Deus. Amém, meus irmãos? Né? E aqui entra alguns pensadores, né, da história, Irineu Tertuliano, teologia moderna, até o Clemente de Alexandrina, Orígenes, opinião católica, opinião luterana, a reformada e o sentido, né, abrangente de outras opiniões. Né? O que é imago Dei? No latim quer dizer imagem de Deus. Quando a gente observa lá no livro de Gênesis, meus irmãos, ali é interessante. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ali o texto lá, né? Uma pluralidade. Deus fala assim, façamos o homem. Ali traz o entendimento que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a Santíssima Trindade presente na criação. A gente observa do primeiro dia até o 6º dia, Deus dando ordem à criação, mas no contexto da criação do homem, Deus vai falar, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele pega o homem do pó da terra, né? Primeiro pega o pó da terra, e desse pó da terra, Deus sopra, depois que formou o homem, na sua narina, a Bíblia nos fala, o fôlego de vida. E a partir desse ato de tempo, meus irmãos, nós vamos ver, aleluia, o start da vida no homem. Ou seja, a Bíblia fala que ele se fez alma vivente, depois de Deus soprar em sua narina o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, meus irmãos, no hebraico é ruach, que quer dizer espírito, o espírito vida, não o Espírito Santo, e nem o espírito como sentido de alma, o homem interior, porque na nossa teologia de antropologia, nós também vamos dissecar o homem, né, na triunidade, vamos dizer assim, né? Ele é tricotômico, ele é corpo, alma e espírito. Paulo escreve na primeira carta a Tessalônica, capítulo 5, né? Versículo 22, 23, 24, ali que ele traz ali umas últimas considerações
aos irmãos de Tessalônica, né? E ali ele fala que o homem seja irrepreensível em toda a sua forma de viver corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Então, quando Deus forma o homem do pó da terra, nós observamos que não foi só uma ordem verbal, como houve no restante da criação, porque o homem é feito no sexto dia, o homem e a mulher. A última criação de Deus, nesse contexto de criação aqui que nós temos em Gênesis, é o homem. E a palavra de Deus no Novo Testamento ainda o considera o homem como a coroa da criação. Olha a importância ao qual nós temos diante de toda a criação, né, de Deus, né, tanto na esfera material, que é terrena, como na esfera espiritual. A Bíblia nos diz que ele nos fez menores que os anjos. Os anjos nos consideram, está em Apocalipse, os anjos nos consideram como irmãos, meus irmãos, né? Somos co-irmãos, né? Quando o apóstolo João vai querer se curvar e adorar o anjo, e o anjo não aceita, ele não é digno de adoração, e o próprio anjo vai repreender João, e fala assim, não faça tal coisa, adore a Deus, somos conservos seu. Amém, meus irmãos? Aqui rebate, né, toda forma de idolatria ou a anjolatria, né, que se existe. Anjos são mensageiros em trabalho do Senhor. Amém? Mas existe o anjo do Senhor, que é uma teofania ou até uma cristofania, ao qual a Bíblia nos revela, né? No Velho Testamento, um assunto que seria para a matéria de angiologia. Mas o assunto é antropologia. E a Bíblia nos fala que Deus desejou e fez o homem sua imagem e semelhança. O livro vai debater muitas ideias. Como assim imagem? Jesus Cristo mesmo vai dizer que Deus é espírito. A Bíblia vai trazer algumas formas de comunicações antropofórmicas, né? Que Deus se comunicando com o homem de forma humana, né? A minha alma, o meu nariz, né? Que ele fala assim, chega com aroma suave o meu nariz, ou como formas também emocionais, né? Antropopática, né? Vai demonstrar Deus esboçando sentimento na linguagem humana, mas Deus, ele é espírito, e Deus, aleluia, Jesus, é grande, é poderoso, é imenso. Não poderíamos explicar Deus, aleluia, na sua essência, né? Na sua plenitude, na sua glória completa. Vamos ouvir face a face lá na eternidade. Mas se essa imagem e semelhança, ou imago Dei, que nós temos como entendimento, e a Bíblia vai nos revelar, meus irmãos, é o princípio. Está falando de forma de caráter moral. O homem era santo, o homem era perfeito nas suas atitudes, até que conheceu o pecado. Mas antes de conhecer o pecado, a partir do momento que Deus criou o homem no sopro de vida sobre a sua narina, e ali é interessante, meus irmãos, nós entender que esse sopro, o fôlego de vida, meus irmãos, vem de Deus. Então, essa centelha ou centilha de Deus, porque provém de Deus, não a alma, mas o fôlego, né, vem de Deus sobre a narina do homem. E no momento do que é espiritual se encontra o que é material, que é o pó da terra, neste ato de tempo, a Bíblia nos revela que o homem se fez alma vivente, homem pensante, homem de capacidades inteligíveis, capacidades cognitivas, né, de raciocínio, de escolha, de volatilidade, né, que é escolha também. Deus fez o homem com capacidade de raciocinar e pôs nele, aleluia, sabedoria, conhecimento, inteligência. Falava com ele na virada do dia, instruía Adão e Eva e explicou para Adão alguns limites, e com uma única diretriz, Deus colocou um limite em Adão e Eva no jardim do Éden. Deu a árvore da vida, ao qual eles comiam, poderiam se alimentar, e todos os frutos também, mas a árvore da ciência do bem e do mal, que a Bíblia nos fala que estava no meio do jardim do Éden, o homem não poderia comer. A única lei que o homem poderia, aleluia, obedecer, Deus colocou na mão do homem. Mas o homem, aleluia, não, né, vamos dizer assim, vigiando, na investida daquela serpente, que Apocalipse nos fala que é o Satanás, o diabo, o dragão, né? Aquele que enganava nossos irmãos. Existem predicados para esses nomes, né, ao qual Apocalipse nos fala. Dragão fala sobre poder, diabo fala sobre enganador.
Hassatã, ou Satanás, quer dizer adversário, e serpente no sentido de articulosa, aleluia, né? De investir, de enganar, de mentir. Então, essa serpente que era Satanás, aquele que foi um querubim ou foi uma criatura de Deus numa essência pura, se desconfigurou com o pecado e agora, aleluia, investe contra a criatura homem, né? Como Deus o fez em imagem e semelhança, através dessa desobediência, meus irmãos, compreendamos junto comigo, é desconfigurado esse registro original. Então, essa imagem ao qual Deus traz a respeito de Adão e Eva é no princípio, né? Ah, mas não somos imagem e semelhança de Deus? Somos sim, glória a Deus, mas não na plenitude de Deus. E no princípio era essência pura e plena, meus irmãos. O homem era perfeito nas suas escolhas e suas atitudes, até que se deparou com o pecado e ali ele caiu. Né? Estamos finalizando a aula aqui, meus irmãos, para a gente compreender o contexto de antropologia a respeito disso. Esse aqui é um assunto que vai longe, mas nós compreendemos, irmãos, que Deus é misericordioso, além de seus atributos, ele tem em si, aleluia, o amor, aleluia, a graça, a misericórdia, e ele não deixou o homem à deriva, mesmo colocando alguns limites, porque a Bíblia nos diz que ele foi expulso do jardim do Éden, né? Entre eles falaram assim, olha, agora ele conhece o que é bem e mal. Se ele ficar lá, ele vai comer do fruto da vida e vai viver essa vida pecaminosa eternamente. Então vamos restringir, tirar o Adão e Eva de lá, houve as consequências, vocês conhecem a Bíblia, a terra foi maldita, mas Deus não abandonou o homem, aleluia. O que eu quero dizer para você, finalizando essa live, aleluia, Jesus? Deus nos ama num apreço ao qual nós não podemos compreender, a tal ponto ao qual está escrito lá em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há uma eternidade que nos aguarda, meus irmãos. Cristo morreu na cruz, mas é necessário nós permanecermos na sua presença e ganhar almas para o reino. Porque quando uma vez salvos, meus irmãos, uma vez aceitamos Jesus Cristo, aleluia, nós somos incumbidos de compartilhar a salvação, meus irmãos. Perseverar em santidade, vigiar para não pecar, e se pecar, recorremos a Jesus Cristo, porque é um advogado, mas pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? Lá em Eclesiastes, fala bem assim, meus irmãos, para nós completar ali a respeito do Espírito, fala bem assim, quando o homem morre, né, o corpo volta para o pó e o Espírito volta para Deus. Esse Espírito é o dom da vida, e a alma fica aguardando o julgamento. Amém, meus irmãos? E no arrebatamento, os três é reunido para ser transformado. Aleluia, que a Bíblia nos traz respaldo sobre isso em Tessalonicenses. Amém? No dia ao qual Deus vai vir nos buscar. E Daniel também escreve sobre isso, né? Que naquele grande dia ressuscitarão todos, né? Uns para a morte eterna e outros para a perdição eterna. Então nós precisamos vigiar e permanecer, porque um dia nós estaremos vendo Deus face a face. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a oportunidade, passamos ali uns minutinhos. Que Deus abençoe a tua vida. A nossa escola teológica está aí. Você tem a oportunidade de nos procurar a secretaria, seus pastores locais, procurar o nosso contato e se matricular, porque é maravilhoso aprender sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queremos, antes de estar encerrando essa live, fazer um convite especial a você, final de semana, no sábado e no domingo, né, 15 e 16, nós temos um grandioso congresso do Departamento Ágil. Nosso convidado, você é nosso convidado a estar presente juntamente conosco aqui no nosso templo sede e trazer mais uma vida para estar ouvindo a palavra de Deus. O pastor Jailson estará ministrando a palavra do Senhor Jesus. Nosso congresso é também um obreiro dali de Penha, um pastor, né? Dali de Penha também, que agora me fugiu o nome. Mas nós vamos estar juntos, adorando ao nome do Senhor Jesus. E o convite aqui em nome do nosso coordenador, né, irmão Alexandre, e também, né, em nome do nosso pastor, presidente, pastor Wilson da Cruz, convidamos você a estar juntamente
conosco aqui no nosso Templo Sede. Quinta-feira temos um grandioso culto ao Senhor com a participação do departamento, amanhã no caso, né? Departamento de Adolescentes, você é o nosso convidado também a estar presente. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o inimigo das nossas almas atravessar, a igreja passa por cima, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Amamos vocês, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus.